Olá, um excelente dia para você, começando aqui ao vivo pela Rede Petrópolis de Televisão. Está no ar mais um Saber Viver, com alta astral, energia positiva, começando mais uma segunda-feira. Essa semana tem feriado também, né, gente? Aliás, um feriado atrás do outro, Deus do céu. Vamos trabalhar, né? Trabalhar é bom, trabalhar é muito bom. A última semana foi um tal de emenda feriado de um lado, de outro, mas agora vamos que vamos, né? A gripe não me abandonou ainda. Ela não foi embora, continuo gripada aqui, mais uma semana começando com essa gripe. Se Deus quiser, ela vai embora daqui um pouquinho. Passei esse final de semana lá no nosso hotel querido, que já colocamos aqui no nosso quadro Lazer e Vida, Leciramar, mandaram um abraço aqui para toda a equipe maravilhosa. Um frio danado, muito frio. No domingo fez um sol, né? Para enganar um pouquinho o frio, mas a temperatura caiu legal lá entre as montanhas, né? Acima das montanhas, então deu para sentir bem e curtir esse friozinho da região serrana, esse friozinho aqui da nossa Petrópolis. Mas bom demais, né, gente? Renovando as energias para recomeçar, começar aí mais uma semana com muita energia positiva, que a gente consiga direcionar sempre os nossos objetivos, que a gente consiga ter a nossa mente em paz, porque isso é muito importante, colocar a nossa mente em paz, não deixar que os conflitos externos possam afetar o nosso interno, possam afetar a nossa consciência, a nossa mente, que a gente esteja aí com a nossa mente equilibrada para que o nosso dia a dia seja de maneira positiva direcionado, né? Que a gente consiga realmente tomar as nossas atitudes, não no calor das emoções, mas que a gente consiga tomar as nossas atitudes de acordo com o que vai a nossa consciência, de acordo com o que vai os nossos pensamentos, de acordo com o que a gente acredita. E para que isso aconteça, a gente precisa manter aí a nossa mente em equilíbrio, a gente precisa manter o nosso ser em paz, em tranquilidade, em harmonia. Então esteja sempre em sintonia com o teu eu, né? Às vezes a gente passa aí o nosso dia e não consegue reservar 5 minutos para refletir sobre tudo que tem acontecido na nossa vida, sobre as coisas que a gente tem feito, sobre as coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, ou sobre as coisas que a gente gostaria de mudar. Às vezes tem tanta coisa na nossa vida que a gente planeja mudar, mas ainda não sentou junto com a nossa consciência para executar os planos para essa mudança. Então, que a gente tenha esse tempo, todos os dias que a gente tenha aqueles minutinhos para refletir e pensar sobre o que a gente quer fazer, sobre quais são os nossos próximos passos, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, que a gente tenha um direcionamento guiado pela nossa consciência, guiado pela nossa vontade, pelo nosso querer. E aí, consequentemente, a gente cria um ambiente de paz dentro do nosso ser, dentro do nosso interno, né, do nosso íntimo, e aí as coisas externas não vão nos afligir, não vão, digamos que, causar turbulência, porque as dificuldades, elas consequentemente trazem uma certa turbulência, né? Tudo que não está nos nossos planos, tudo que acontece de repente, durante a nossa caminhada no nosso externo, aconteceu alguma coisa. E às vezes, se a gente não tem um equilíbrio, aquilo acaba conflitando, aquilo acaba gerando um problema dentro de nós. Mas se a gente estiver pleno, equilibrado e preparado para as dificuldades e para os problemas que virão a seguir na nossa vida, consequentemente, a gente consegue aí receber e administrar todas essas dificuldades de uma maneira positiva, né? Conseguindo amadurecer, conseguindo evoluir, conseguindo superar as nossas, digamos aí, adversidades que vão passando e vão trilhando o nosso caminho. Se você está passando por algum momento difícil, é um bom sinal. É sinal de que você está caminhando, né? Porque quem está parado não passa por nada, nem por coisa boa, nem por coisa difícil. A gente fica naquela situação, naquele marasmo e nada acontece. Mas se você está passando aí por um momento, de repente, que não seja muito fácil, seja um momento de dificuldade na sua vida, pode contar que você está andando, né? Você está seguindo em frente. Isso é o mais importante, seguir em frente. E a gente agora vai divulgar aí para você que está em casa o nosso site, que é o www.saberveroficial.com.br, onde você consegue clicar, direcionar para a nossa página no YouTube, onde tem os nossos programas anteriores, que você pode acompanhar aí vários temas atuais, vários temas do nosso cotidiano, em que a gente consegue trazer à tona sempre, porque, como eu disse, são temas atuais,
poucos factuais, mais atuais, então a gente consegue trazer aí e reviver algumas coisas. Então, se você está precisando de ouvir uma palavra legal, tem vários profissionais que a gente recebe aqui, a gente fala aqui de educação infantil, a gente fala de educação para o idoso, né, de como lidar com a terceira idade, a gente fala do quadro de bem com a idade, temos também quadro de sustentabilidade, a gente fala de moda, a gente fala aqui de tantos assuntos maravilhosos no nosso programa, saúde, direitos também no nosso consumidor, direitos trabalhistas, direitos de uma maneira geral. Então, hoje o programa só está começando, Fafá está acabando as férias dela, né? Muita gente já me perguntou quando a Rafaela Ambrosio volta para o quadro de sustentabilidade. Eu falei, calma, gente, calma, que ela já está voltando, aí curtindo um pouquinho, descansando, vai voltar bem pretinha, vai voltar aí da cor Daniel, né, Daniel? Fafá tá pretinha, tá mais pretinha que você, tá bem pretinha. E ela vai voltar, tá branca? E ela vai voltar aqui para o nosso programa, querida. E aí, com certeza, a gente vai abordar aqui vários assuntos relacionados à sustentabilidade, tá bom? Agora a gente vai para um rápido comercial e já já a gente volta. Não sai daí, não. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, Vietec Cable. E hoje vamos falar aí sobre uma questão que tem preocupado muitos brasileiros e, claro, também muitos petropolitanos. As questões trabalhistas. Algumas leis estão sendo aí reformuladas. Na minha opinião, algumas, de certo ponto, positivamente e, por outro lado, negativamente, né? A gente vai falar hoje aqui de algumas mudanças em relação ao seguro-desemprego. Por isso, estou recebendo a doutora Natália Mota, que é advogada, e vai falar um pouquinho melhor sobre essas questões com a gente. Não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia, Carol. E o que muda, na verdade, como era, para o pessoal que está em casa dar uma recapitulada, né? Como funcionavam as leis trabalhistas em relação ao seguro-desemprego e como será daqui para frente? Então, Carol, o que aconteceu? A partir de março desse ano, agora bem recente, passou a vigorar a nova regra para a concessão do benefício do seguro-desemprego. Antigamente, a regra era geral.
o que acontecia? Você trabalhava 6 meses com sua carteira assinada e você, se fosse demitido sem justa causa, você teria direito a receber as parcelas do seguro-desemprego. Hoje em dia, mudou e já está vigorando a partir de março, como a gente falou, uma nova regra. Você tem 3 pedidos. Para o primeiro pedido de seguro-desemprego, o trabalhador precisa comprovar 18 meses de carteira assinada para poder ingressar com esse pedido e receber o benefício. O que mudou também, além desse período para concessão, porque foi reduzido o número de parcelas, porque antigamente o número de parcelas era o seguinte: você recebia de 4 até 6 parcelas proporcionais ao valor dos teus 3 últimos salários. Era feita uma média e dessa média se extraía o valor que o trabalhador teria direito de receber desse seguro, que nada mais é uma verba emergencial até que você se recoloque no mercado. Aí, esse é para o primeiro pedido, você tem que comprovar 18 meses. Para o seu segundo pedido, você tem que comprovar 12 meses de carteira assinada. E para um terceiro, aí sim, 6 meses de carteira assinada. E dentre esse primeiro, e o segundo e o terceiro pedido, ocorre um delay de 16 meses. Você vai ter que esperar 16 meses entre um e outro para poder pedir novamente. Então, a cada seguro, 1 ano e meio, né? Exatamente. Ficou um pouco mais complicado agora. Porque quem são as pessoas que vão sentir vantagens nessas leis, nessa mudança? Aquele trabalhador cujo intuito dele, ao perder a sua oportunidade de trabalho, ele vai utilizar aquele benefício do governo federal como uma renda emergencial até a sua recolocação no trabalho. Então, para esse tipo de trabalhador, não vejo alteração, embora pode acontecer, né, da pessoa ser dispensada com exatamente, embora essa regra tenha ficado um pouco mais rígida, entendeu? Tenha aumentado bastante o número de exigências para que seja, de fato, efetivada a concessão desse benefício. Agora, para aqueles trabalhadores cujo objetivo era a renda aferida no seguro-desemprego, era com o intuito de não trabalhar, para eles realmente agora vai ficar bem pior, porque o governo está colocando medidas cada vez mais rígidas para se resguardar e para resguardar também aquele cujo objetivo é, como eu disse, fazer dessa concessão desse benefício apenas uma renda emergencial enquanto ele não se recoloca no trabalho. Então, essa é a diferença das pessoas que vão se sentir afetadas ou não com essas mudanças. Sim. Por exemplo, a gente sabe, né, que, infelizmente, tem pessoas que trabalhavam só os 6 meses para depois conseguir ficar em casa recebendo o benefício, né, recebendo salário. Exatamente. E isso aí acabou. Exatamente, porque minimamente a pessoa receberia 4 parcelas que fossem referentes à última média salarial dela. Que era o cálculo era realizado sobre os 3 últimos recebimentos. Então, minimamente, a pessoa receberia um salário. Inclusive, nesse sentido, a lei também mudou. O que acontece? O teto mínimo agora é 1 salário e foi fixado 3 salários como teto máximo. Portanto, se a sua média, se o trabalhador recebe um salário, vamos supor, de R$5.000, na regra anterior teria sido feita a média dos 3 últimos salários de 5.000 e ele receberia aquela composição. Agora não mais, está fixado em 3 salários. Então, ninguém vai receber acima de 3 salários. O mínimo vai ser 1 salário e o máximo serão 3. Não tem mais outra possibilidade, embora continue sendo a média dos 3 últimos salários, só que não ultrapassará 3 salários mínimos. Até mesmo porque, né, gente, o seguro-desemprego ele é um suporte, como até a doutora Natália falou aqui,
Por exemplo, a pessoa passou por esse momento, foi dispensada e tudo mais, até que ela se recoloque no mercado de trabalho, ela perde, né? Assinou a carteira, automaticamente perde. É totalmente ilícito essa coisa de, deixa minha carteira guardada aí, que eu vou receber o seguro, e depois, né? Isso aí a gente sabe que, infelizmente, vamos dizer aí que acontecia, que é uma coisa que vai ser mais complicada, né? Exatamente, vai ficar mais difícil, até porque as regras, elas ficaram bem mais rígidas, entendeu? Até não só pelo tempo mínimo que você vai ter que permanecer no seu emprego de carteira assinada, como o tempo para você realizar o seu segundo pedido também, eles estenderam para o terceiro. Então, dificultou. De certa forma, sim, dificultou bastante para quem tem esse intuito, não tem a consciência de que aquilo é um benefício, é uma renda emergencial para a sua recolocação. Então, esse prazo de 4 meses era o mínimo que a pessoa teria para poder se recolocar. Realmente está muito difícil hoje emprego, e a gente sabe a situação econômica e todas essas coisas, mas, sem dúvidas, as regras pioraram bastante. Elas estão bem mais rígidas. Então, desde março, né, já está em vigor essa lei, é uma coisa bem recente, muita gente nem sabe, porque, graças a Deus, está trabalhando e ainda não precisou aí correr atrás do seguro. A questão negativa, no meu ponto de vista, é porque se a pessoa não der sorte, se ela foi contratada ou temporariamente, ou, de repente, por algum motivo, a empresa, às vezes, né, nem por ser um profissional ruim ou por ser um profissional que não atenda à expectativa da empresa, mas, às vezes, a pessoa entra, consegue uma oportunidade e, de repente, ela só está cobrindo aí, vamos dizer, aí, uma licença maternidade de uma mãe, ou ela, de repente, está no emprego e aquela empresa passa por uma dificuldade, precisa fazer um corte. Por ela ser a contratada mais recente, ela acaba entrando ali na lista do corte. Então, a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, não é culpa da pessoa ser dispensada por um menor período, né, de 6 meses, 1 ano, digamos assim, mas que agora as regras mudaram, então a gente precisa estar ciente, estar atualizado, saber que agora só a partir de 1 ano e meio que a pessoa consegue aí requerer a primeira vez. Né? É a sua primeira vez. E depois passa aquele prazo do que a pessoa vai receber esse benefício, para que ela faça segundo pedido, tem que transcorrer mais 16 meses e ela tem que comprovar o período dela de 12 meses de carteira assinada. E aí, já no terceiro pedido, passados 16 meses, ela tem que comprovar aí sim os 6 meses. Então, tá bem mais difícil. De certa forma, na minha opinião, é uma medida do governo que prejudica exatamente alguns, entendeu? A gente sabe, mas infelizmente, né? A gente sabe que, infelizmente, a maioria usa esse auxílio para poder se beneficiar, para ficar sem trabalhar e falar assim, vamos ser realistas, é isso que acontece numa grande parte. Eu vou trabalhar 6 meses de carteira assinada e depois eu dou entrada no meu auxílio, no meu seguro-desemprego, fico 4 meses por aí, recebendo do governo, e depois eu começo um trabalho novo de novo. Agora está muito pior. E isso é interessante, a gente tem que olhar tudo, a gente tem que olhar os aspectos positivos, né? A gente, infelizmente, não tem jeito, determinadas coisas a gente tem que encarar aí e levar adiante, não tem jeito. Por exemplo, nessa questão do seguro-desemprego, acho bacana a gente colocar, doutora, por exemplo, as pessoas, às vezes, né, não têm essa preocupação, não vou me estabilizar em nenhum emprego. Aí a pessoa fica 6 meses, é mandada embora, recebe o seguro, ou pede para ser mandada embora, enfim. Aí a pessoa vai, recebe aquele benefício. Só que o que acontece? Além disso ser prejudicial, porque quando você vai pedir um emprego numa empresa
Obviamente, o empresário ele vai olhar a sua carteira de trabalho, vai olhar o seu histórico profissional, o que você fez, para onde você andou, aonde você trabalhou, qual é a tua experiência profissional, e aí você tem esse documento, que é a sua carteira de trabalho, que vai comprovar. Quando ele pega a sua carteira de trabalho e ele começa a olhar, ficou 6 meses em um lugar, ficou 6 meses em um outro, ficou 6 meses em outro, isso é um aspecto negativo, né? Eu acho que a gente precisa, porque o que acontece, a questão também das pessoas que têm essa característica de terem pouco tempo de carteira, pode também caracterizar que sejam pessoas ou que não dão sorte mesmo, né, vamos dizer aí, ou pessoas que tenham dificuldade em adaptação de regras, em trabalho de equipe, né? Então, isso tudo também gera um aspecto negativo. Então, a ideia é a gente sempre tentar se adaptar ao meio, se adaptar às regras, se adaptar ao local. Porque, às vezes, a gente vê as pessoas querendo que o local se adapte a elas, né? E não é por aí. Então, a gente precisa tentar. Porque se a gente fizer dessa maneira, se a gente tentar encarar as coisas dessa forma, claro, trabalhando num local que pague direitinho, que esteja dentro da lei, que as coisas funcionem da maneira correta, você fazendo também a sua parte, consequentemente, você vai ficar mais de 1 ano e meio nesse local, né? Exatamente. Essa é uma questão razoável, porque você entende que quando a pessoa ingressa no mercado de trabalho, é que ela quer formar uma carreira. Uhum. Então, para aquelas pessoas cujo intuito é esse, a lei, embora tenha ficado, a regra tenha ficado mais rígida para uma concessão desse benefício, que ninguém que tem carteira assinada está salvo de correr, o que acontece? A pessoa já tem o discernimento de que o seguinte, qual é o intuito do seguro-desemprego? É um benefício do governo federal para te dar uma renda emergencial para a sua recolocação. Esse é o objetivo. O seguro-desemprego ele existe para isso. Então, se a pessoa o trabalhador tem esta consciência, ele não tem problema nenhum de que a regra realmente ficou mais rígida, que há de se observar que é preocupante essa questão, porque a nossa economia, a gente sabe como é que está meio desastrosa, está difícil para o mundo. Não dá para dizer assim, está difícil aqui no Brasil, está difícil em Petrópolis. Não, está difícil para o mundo inteiro. Então, realmente, a gente não tem garantias. Por melhor, às vezes, que você seja um profissional dedicado. Às vezes, você está numa empresa, a empresa está começando, até grandes empresas passam por dificuldades financeiras também. E acontece de você ter um problema, a empresa passar por uma crise que tem que demitir funcionários, fazer cortes, gastos. Ninguém está a salvo disso acontecer. Mas para aquela pessoa que tem em mente que o objetivo é uma renda emergencial para você tentar se recolocar, não tem problema nenhum. Uhum. Entendeu? Como a gente ressalta, a regra ela está mais rígida? Muito mais, mas é uma defesa do governo contra essa questão que é muito latente, é muito real, de que existe um comércio em relação a isso. Tem pessoas que vivem de seguro-desemprego. No Brasil, essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Tem pessoas que vivem disso. Então, para essas pessoas, elas vão se sentir realmente muito mais penalizadas. Porque agora elas terão que minimamente se estabelecerem durante 18 meses no mesmo emprego. Uhum. Comprovarem e passarem pelaquela segunda etapa, porque a concessão depois do prazo, é que a demissão seja sem justa causa. Essa também é uma das questões. E uma questão também interessante de falar é que o trabalhador ele tem o prazo. Depois que ele faz a rescisão dele, a homologação da rescisão, ele tem até 90 dias para dar a entrada na concessão do benefício, fazer o seu pedido. Até porque ele tem a rescisão, se ele já tiver 1 ano e meio, ele vai ter a rescisão, ele tem outros direitos para receber, que, de repente, é até legal dar uma seguradinha, né, em termos de se estabilizar, de conseguir se recolocar aí no mercado.
e são vários documentos, enfim, esse procedimento todo, esse processo todo, ele é um pouquinho lento, né? Existe uma burocracia aí que acaba tendo que demorar um pouquinho, mas é importante isso. A finalidade realmente do seguro-desemprego é essa, é um suporte emergencial. Tanto que agora tem esse teto, né, de até 3 salários mínimos, então se a pessoa recebia muito mais que isso, ela não vai conseguir se manter por muito tempo com um salário bem menor, porque a gente acaba criando um padrão dentro daquilo que a gente ganha, né? A gente acaba criando contas, mais ou menos dentro daquela tua renda. Se você tem uma renda aí de 4 mil familiar, né, a esposa, o marido, enfim, todo mundo em casa tem 4, 5 mil de renda. Essa é a renda, mais ou menos, que vocês vão ter de despesas, né? De repente, o aluguel, ou pagam um financiamento, ou tem a casa própria, mas está pagando o financiamento dela, e as despesas também do lar, as despesas com os filhos, enfim. Então, a gente sabe que a pessoa cria um padrão dentro desse valor. E aí você passa a ganhar bem menos, né? Que é esse suporte do seguro-desemprego, ou seja, quanto mais rápido for essa passagem pelo seguro, melhor, né? Exatamente. Não tenha dúvidas que é. Entendeu? É assim, Carol, a questão é, o trabalhador ele tem que se conscientizar. A gente sempre, nos nossos últimos programas, todos os temas que nós abordamos aqui, é para que o ser humano faça uma reflexão sobre os seus direitos. Porque a gente levanta muita bandeira, é meu direito. Sim, é seu direito, mas você tem que analisá-lo. Você tem que ser justo com o seu direito. Algumas regras, é claro, elas não são justas. Mas para quem elas não são justas? A gente reflete sobre isso, a gente pensa. É claro, com essa questão de também ter feito a fixação do teto mínimo, e o máximo mínimo permanece o mesmo, mas o máximo, quem ele afeta? Ele afeta aquele trabalhador que tem uma renda, um salário que seja um pouco maior do que o mercado, porque estatisticamente a questão do seguro, a quantidade de seguro-desemprego cujo o teto é um salário é muito alta. É muito mais alta do que daqueles da média salarial dos trabalhadores cuja renda é acima de R$ 2.500. É muito maior. Esses, de certa forma, serão, sim, os maiores prejudicados com relação ao montante que eles vão receber. Entendeu? Isso sem dúvida, eles serão prejudicados. Agora, aonde vai pesar mais, onde vai apertar mais o cinto, é exatamente dos trabalhadores cuja renda do trabalho não é muito alta e que eles vão ficar nessa média do um salário. E aí não vai compensar, porque você terá que trabalhar um ano e meio para poder pedir a concessão de um benefício que você vai ganhar um salário. Então, essa também é a questão, porque olha a diferença, você trabalhava 6 meses, e aí você poderia receber 4 parcelas por esses 6 meses. Agora, não. Para você receber essas 4 parcelas também, você tem que ter trabalhado de 18 a 23 meses. Entendeu? Para fazer a composição dessa parcela. Então, não está fácil para quem deseja continuar nesse ritmo de eu vou trabalhar aqui um pouquinho e vou entrar no seguro de desemprego. Dessa vez vai ter que desistir, vai ter que continuar no trabalho e ir em frente, como você falou. É verdade. Mas é bom, né, a gente ficar informado, a gente ficar atualizado, porque, afinal de contas, são situações que ninguém está esperando, que ninguém, acredito eu, o bom trabalhador não quer saber disso, não quer saber de seguro-desemprego, ele quer trabalhar. Mas, em todo caso, você que está em casa, esteja atento aí a essa nova regra, que já está em vigor desde março desse ano, então é importante a gente ter aí esse assunto na ponta da língua. Obrigada, doutora Natália, mais uma semana aqui com a gente. De nada, Carol, é sempre um prazer. E deixar um recadinho para o público
quando tiver uma dúvida jurídica, algum tema que queira saber, manda mensagenzinha para o WhatsApp do programa, falando o seu tema, porque a gente traz aqui perguntas, fala assim, olha, eu tenho um questionamento disso, de direito de família, direito civil, qualquer coisa que tenha dúvida, essa questão aí que eu estou pensando da gente abordar, o que muda, o que não muda com essa questão da diminuição da maioridade penal. É um assunto interessante. A gente tem direito de família para falar, tem muito tema. Tem muita mas coisa. seria interessante que o público nos enviasse suas dúvidas, porque às vezes tem, eu tenho uma dúvida sobre direito do consumidor, tenho uma dúvida sobre direito de família. Então, aproveitando para chamar o pessoal para falar assim, manda perguntinha para a Carol, fala o que quer ouvir, quer esclarecer de dúvidas, que aí a gente continua com a nossa pauta. Beleza, é isso aí. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. E começando a semana falando aqui de eventos maravilhosos também, que serão realizados não aqui em Petrópolis, mas em comemoração aos 15 anos aí de muito trabalho, de muita cultura. Para falar sobre isso, vou chamar aqui a Priscila Castro, do Hip Boy, que está completando aí 15 anos, né, de trabalho. Bom dia, Priscila. Graças a Deus. Muito bacana. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, essa vivência, porque trabalhar com a cultura não é uma coisa muito fácil, né? E a gente sabe que, apesar de existirem incentivos, apesar de uma série de coisas, a gente sabe que existem algumas dificuldades que, em alguns momentos, você deve ter pensado assim, eu vou desistir, eu estou cansada. E aí você vai vendo, quando você olha para trás, você fala, gente, 15 anos, né? Já se passaram em meio, como a gente falou aqui no início do programa, né? Em meio às coisas boas, aos momentos difíceis, a um conjunto de coisas que hoje fazem essa história do Hip Boy, essa história de cultura, essa história do teu trabalho. Carol, na verdade é uma alegria muito grande para todos nós, né? Estarmos comemorando 15 anos desse trabalho.
E, obviamente, uma alegria maior para mim e para minha família, até porque o Hip Boy nada mais é do que meu pai, minha mãe, meu irmão, e nós que começamos com isso. E o tempo todo estamos diretamente ligados aos eventos e a tudo que acontece lá. E nossa sede hoje acontece num lugar assim super familiar, como se fosse uma casa mesmo. E a gente assim só tem que agradecer. E como você falou, dificuldades eu acho que todo mundo tem sempre, em tudo na vida. E eu só agradeço por ter continuado, né? Por ter persistido. E a gente até brinca às vezes, porque muita gente me pergunta por que é que eu faço esse trabalho sobre o Festival de Parintins. E eu costumo brincar que nem eu sei por quê. Simplesmente as coisas foram acontecendo. Quem descobriu que existia o festival foi o meu pai. Na verdade, a ideia do Hip Boy foi dele, inclusive o nome quem escolheu foi ele. Isso há 15 anos atrás se utilizava muito, né? A Aeroboi, a Aerodance, a Aerofunk, tem o Hip Dance do Guto. Nós, na época, fizemos o Hip Boy, e até inspirado no hip hop, que na época, o que é hoje as danças urbanas, o que já foi dança de rua, na época era caracterizado como hip hop. E, basicamente, o nosso trabalho começou assim, como um espetáculo, uma montagem de um trabalho para um espetáculo de final de ano, na época na Academia Movimento, com a Neiva, na Academia Fernanda. E os meses que nós ficamos trabalhando com isso, pesquisando o festival e passando para os alunos as músicas, a cultura e como era a movimentação, porque é inspirado no festival, mas não é dança folclórica. E o pessoal pegou gosto pela cultura, pelas músicas, que são muito bonitas, e acabou virando uma aula. Nós, né, abrimos um horário só para trabalhar com isso, e começou assim, como uma aula, como uma brincadeira, e graças a Deus está onde está hoje. Muito bacana, né? E a coisa foi crescendo, foi ganhando uma dimensão diferente, né? Foi ganhando uma dimensão ainda maior. E é interessante você falar isso, que existe a energia, existe a contribuição familiar, né? Cada um falou um pouquinho, ajudou. Muito bacana. E como será esse espetáculo que vocês vão realizar? Esse espetáculo é o espetáculo Celebrando a Criação, que eu até trouxe algumas imagens desse espetáculo que aconteceu no Teatro Dom Pedro, em novembro do ano passado. E o espetáculo, como o próprio tema diz, ele comemora os 15 anos do Hip Boy. E nós fizemos um compacto dele há mais ou menos uma semana atrás pelo Sesc, ele foi representado pelo Sesc, e no dia 9 de maio nós estaremos no Teatro do Forte de Copacabana, apresentando o compacto desse espetáculo. E para a gente, Carol, assim, uma satisfação, uma alegria muito grande estar nesse evento do Forte. Esse evento, uma das responsáveis pelo evento é a Denise Aquarone, que é do Sindicato da Dança do Rio de Janeiro. O projeto chama-se Interdanças. É um projeto que ele oferece, durante todo o ano, 12 espetáculos. Então, uma vez por mês, sempre no segundo sábado de cada mês, acontece um espetáculo no Teatro do Forte de Copacabana. E para a gente, ter sido convidado pelo 3º ano consecutivo para estar representando as danças folclóricas, a cultura brasileira, a dança popular, foi uma satisfação muito grande, porque se você pensar assim, de todo o país, de todos os estados, você ter no Teatro do Forte de Copacabana, que é no Rio de Janeiro, assim, o centro de grandes eventos, e nós sermos um dos 12 espetáculos que estarão lá durante o ano, assim, é uma coisa muito bacana, muito gratificante. Com certeza, né? É uma grande vitória, né, Priscila? Ah, graças a Deus. Bacana. E como a gente falando aqui de cultura e a gente vendo as imagens, a importância da cultura para o nosso desenvolvimento, né? Enquanto pessoa, acho que para lidar com qualquer situação da nossa vida, a pessoa que se envolve com a cultura, com a dança, a gente está falando aqui hoje da dança, a gente está falando do Hip Boy, mas a pessoa que quando ela se envolve com esse tipo de trabalho, ela atua, ela trabalha, ela dança, ela está ali vivenciando as coreografias, o cenário, fazendo parte e os figurinos, né? Todo um contexto. Como isso pode agregar na nossa vida, como isso pode agregar enquanto ser humano mesmo. Olha, Carol, eu sou suspeita a falar, mas eu acredito que a dança é uma arte, além de lindíssima,
uma das mais completas. Você trabalha muito com autoestima, com a postura, com disciplina. Enfim, é uma série de coisas que envolve essa rotina de quem dança, de quem é artista, e de você estar bem com você mesmo, de você querer se apresentar de uma maneira mais elegante, mais adequada. E você tem que ser uma pessoa educada, que sabe como se comportar, como falar. E uma série de coisas que eu acho que acrescenta muito na vida de todas as pessoas. Eu costumo dizer que a dança deveria fazer parte da vida de todo mundo, em algum momento da sua vida. Nem que seja na escola, como um aprendizado. Mas eu vejo isso a minha vida inteira, como ela modifica as pessoas. E eu, assim, tenho vários exemplos de pessoas que hoje estão bem melhores por causa da dança. Né, assim, que seguiram um caminho do bem, um caminho que foi melhor para elas pela dança. E, inclusive, o meu irmão, a gente brinca sempre, eu gosto de dar como exemplo, o meu irmão trabalhou muitos anos comigo, até como professor de dança, que ele tem o DRT dele de dança, enfim. Mas quando ele foi fazer faculdade, ele sempre gostou muito de informática. E eu que sugeri que ele fizesse a informática ao invés da dança. Até porque, se ele mudasse de ideia, ele poderia, a qualquer momento, estar trabalhando com a gente novamente. E ele hoje participa da equipe de produção, participa de alguns trabalhos, ele se apresenta em algumas coreografias, mas ele seguiu essa carreira da informática. E é muito bacana ver que, dentro da profissão dele, que na teoria não tem nada a ver com dança, com arte, como ele conquistou espaços importantes dentro da empresa, por ele ser uma pessoa dinâmica, que interage, que organiza. Então, ele foi convidado para a comissão de eventos da empresa. E, por isso, ele foi abrindo várias portas e hoje ele está super bem numa empresa que ele começou como estagiário na época da faculdade, graças também à dança. Né? Que é um diferencial. Você saber lidar com o público, você saber como falar e como se comportar, e saber organizar eventos e pensar em coisas, em detalhes que uma pessoa normalmente não faria. Eu brinco sempre, o pessoal que trabalha com casamento, eu falo assim, gente, pra gente que trabalha com dança, cada espetáculo é como se fosse um casamento. Porque você pensa desde o início em cada detalhe e como vai ser feito, e aí você monta a música, você faz a decoração. Enfim, é um trabalho sem tamanho, são meses de trabalho, e é exatamente isso. Para as pessoas terem uma noção do que é trabalhar com dança, eu comparo muito assim. É como se você fizesse um casamento a cada espetáculo, entendeu? E tem que gostar, tem que levar jeito, tem que ter dom artístico. Eu acho que as pessoas podem até escolher trabalhar com arte, mas nem todo mundo tem esse dom, essa aptidão. E eu acho que é como se fosse um presente mesmo. Com certeza. Acho que mexe com tudo, né? Criatividade, eu acredito que gere também um equilíbrio. Porque quando você... até o que a gente começou hoje abordando no nosso programa. Quando a gente está bem internamente... Quando você passa por algo que te faz olhar por dentro, né, que a dança com certeza faz isso, ela cria um equilíbrio não somente físico, mas ela traz esse equilíbrio para dentro, né, para dentro do nosso ser. Então, você estando equilibrado, consequentemente, você vai ter uma criatividade, você vai desenvolver um trabalho positivo, você vai ter ideias, não somente ali no campo da dança, no campo, na área do espetáculo, por exemplo, que é uma preparação maravilhosa, como a Priscila colocou aqui para a gente, igual a de um casamento, né, a ansiedade, os detalhes, tudo isso. Acaba sendo muito parecido, mas também na sua vida pessoal, também fora do palco, também fora da dança, né? Você acaba, consequentemente, aprendendo a lidar com várias questões da sua vida pessoal, né? Por conta desse desenvolvimento, por conta dessa arte, por conta dessa descoberta do equilíbrio físico e emocional também, né? Não, isso sim. Eu acho que você adquire uma experiência, um aprendizado, uma disciplina que é para a vida toda, que você usa para qualquer coisa na sua vida. E eu sou suspeita a falar, mas para mim não tem nenhum segmento artístico, nada que se compare à dança. Muito bacana, gostoso, né? Porque a gente vê a pessoa que ama aquilo que faz. Eu gostaria que você falasse pra gente como as pessoas podem adquirir ingressos, se tem como a pessoa... Porque é pertinho, gente, é no Rio de Janeiro, dá uma volta, curte com a família,
né? Isso. Até eu queria fazer um convite especial para o pessoal que mora no Rio ou quem tem parentes lá. Nós temos, assim, ex-integrantes do grupo, pessoas que trabalham lá embaixo, que estão lá embaixo. Eu queria convidar o pessoal para estar assistindo o espetáculo, que é uma oportunidade bacana, porque a gente sempre faz no Teatro Dom Pedro e só uma vez por ano. Mas o espetáculo acontece no dia 9 de maio, às 18 horas, no Teatro do Forte de Copacabana, dentro do Forte. E você só precisa adquirir a entrada do Forte. Porque uma vez estando dentro do Forte, você tem acesso aos museus. Eu não sei se o pessoal sabe, lá tem museu de cera. Enfim, tem N setores lá dentro, bem bacanas para serem visitados. E o espetáculo, propriamente dito, ele é gratuito. A partir das 17 horas acontece uma distribuição de senhas, porque o teatro tem uma lotação e eles precisam respeitar essa lotação. Então, 1 hora antes acontece a distribuição de senhas, mas o espetáculo é gratuito. Ele acontece às 18 horas no teatro dentro do Forte de Copacabana. E será um prazer receber todo mundo lá, as pessoas estão convidadas. Estamos levando um compacto do espetáculo, porque a gente leva os 2 atos, alguns trabalhos de danças urbanas, de dança do ventre, de jazz, porque o nosso estúdio trabalha com todas as modalidades de dança. E o segundo ato, que é o Celebrando a Criação, falando dos 15 anos do Hip Boy. Muito bacana, parabéns, Priscila, pelo trabalho. E um excelente espetáculo lá para vocês. Obrigada, se você puder comparecer, vai ser um prazer também. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido comercial, já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo. Eu voltei para mandar um abraço para você que ficou ligadinho aqui com a gente. Aliás, fique sempre ligado, hein? De segunda a sábado, de 9 às 10 da manhã, de segunda a sexta ao vivo, e a nossa reprise é no sabadão, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um excelente início de semana, um excelente dia para você. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta a partir de 9 horas. Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau.